Boa Tudo noite. bom? Tudo bem, mano? Essa mulher não precisa nem usar filtro de Instagram. Você viu aí, Bruno? Eu nem sei usar isso aqui direito. Olha Boa aí. E aí, Brunão, noite. tudo bem? Tudo Trabalhando bem? pra caramba, hein? Enfim, conseguimos trazer essa mulher pra live, hein, Bart? É Promessa é verdade. dívida, né? Ah, eu quero começar sobre essa promessa aí, viu? Mas antes de falar dessa promessa, o que a gente sempre fala. Turma, boa noite a todos, boa noite, Bart, Suelen. Nós estamos aqui com uma pessoa que aumentou em 150% o faturamento da loja dela em um ano e meio. Saiu de 40 mil para mais de 100 mil reais. Eu tenho certeza que muita gente precisa ouvir essa mensagem, precisa entender o que a Suelen fez, tudo que aconteceu. Então, nesse exato momento, eu vou falar e vou fazer isso. Pega esse aviãozinho aqui do lado direito da sua tela, manda para o seu gerente, manda essa live para quem tem lojas naturais, que você conhece, que gostaria de ouvir. O maior problema de uma loja de naturais é quando o gestor não sabe quais são os erros que está cometendo. Então, se você quiser entender o porquê que a sua loja não vai tão bem quanto você gostaria que fosse, clique aqui embaixo, agenda o diagnóstico gratuito com a nossa equipe da 2B Instituto Natural. Nós somos o maior instituto de empreendedorismo para lojistas naturais do Brasil e vamos fazer um diagnóstico gratuito da sua loja de natural para você entender qual o melhor caminho para você. Clica aqui embaixo. E essa mensagem aqui da Sué, nessa live nossa, eu tô falando e tô mandando aqui, eu tô marcando um monte de gente pra ouvir e conhecer a história da Suelen. Show. E também pra Tô ver que mandando. ela não é envergonhada, né? Não. Exato, Uh-uh. exato. Ai, eu Ô, tô com a minha barriga aqui doendo já. gente, eu tô há quase um ano falando pra Suelen fazer essa live, já quando ela tinha praticamente dobrado o faturamento e tudo mais. Mas ela me fez uma promessa. Quando eu romper a barreira dos 100 mil reais, eu faço a Exato. live. E a pergunta inicial que eu quero fazer é: quando tu fez essa promessa, Su, tu acreditava que ia romper esses 100 mil ou tu fez essa promessa para não bater? Ah, eu nunca vou ultrapassar, então eu nunca vou precisar pagar essa promessa pro Bruno. Eu achei que eu ia chegar, mas que não ia ser tão rápido assim pra fazer a live. Aí, Bart, tá vendo? Palavras têm Mas, poder. mas eu falei, não, é promessa, porque vocês ajudaram bastante e eu falei, vou retribuir de alguma forma, né? Essa ajuda que eles deram. Boa. Parabéns, tá? Pelo seu resultado. Né? Obrigada. E que bom que você está cumprindo a promessa e está aqui com a gente. A gente sempre diz que compartilhar conhecimento é uma bênção. E Sim. assim como muitas pessoas se inspiram no Bart, nas redes sociais dele, nas dicas que ele compartilha, nas minhas, com certeza muita gente vai se inspirar com a sua história e isso vai transformar vidas também, viu? Espero. E aí, Bart, como que nós começamos aí? Ah, eu acho que o pessoal quer saber de onde a Suelen é, né? Onde é a loja dela. Isso aí a gente já sabe, mas a galera precisa saber, né? Exatamente. E é Então, isso. então vamos lá. Nós somos de Campo Mourão, Paraná. Aqui é interior, para quem não conhece, é próximo a Maringá, que é uma cidade mais conhecida, né? Mas a gente tem em torno de 100 mil habitantes. Só que Campo Mourão a gente chama de Concã, né? Tem a Campo Mourão e umas cidadezinhas próximas, assim, que fazem parte. Então, daí dá mais 200, 300 mil pessoas circulando. É uma cidade pequena, né? A nossa loja ela não fica localizada bem no centro de Campo Mourão, ela fica numa rua, então não tem tanto movimento igual no centro. Por isso que a gente vive correndo atrás, né? Porque quem tem loja sabe que a gente precisa do pedestre passando. Como que a gente não tem esse fluxo, então a gente corre atrás. Mas é uma cidade pequena, né? E daí a gente fundou a Mato Verde em 2021, no meio da pandemia. Que era uma vontade que a gente sempre teve de ter um negócio próprio. Eu gostava muito da área de produtos naturais, já consumia, era encantada pela área e eu falei, não, quero trabalhar em algo que eu gosto agora. E daí a gente foi amadurecendo essa ideia. Muito legal, Su. Então, 2021, 5 anos de loja. Quando você conheceu a mentoria, eu me lembro que você estava num momento meio estagnado, né, do É, faturamento. E, uhum, e esse é um detalhe importante que eu quero reforçar aqui, que você passou rapidinho, né? A tua loja não é uma loja de calçadão. Eu lembro que por não, muito tempo você me questionou se você deveria mudar
Botar o ponto, né? mudar o ponto, mas o faturamento já era bom pelo aluguel, né? Pagava um Sim. aluguel bom lá. Mas tu não mudou e manteve. E, cara, faturar 100 mil. Campo Mourão não é uma cidade muito grande, só Campo Mourão não Não. tem 100 mil habitantes ali, mais ou menos, Su? Eu acho que tem próximo a 100 mil. 100 Próximo. mil habitantes, Bart, não tá no calçadão e ultrapassou a barreira dos 100 mil reais. Só que ela tem um detalhe na fala dela, Hum, né? Que ela tem que se mexer muito. Né? Não, muito. esse 100 mil ele não vem de uma maneira natural, não é Não, orgânico. E não. talvez você entendeu um pouco mais disso e teve mais consciência disso durante a pandemia, durante a mentoria, né? Sim. E E, quando a gente questionou também, que eu estava conversando com vocês de mudar ponto, não mudar, eu conversei com bastante clientes da loja em relação a isso, mais íntimos, assim, né? E como no centro é difícil achar estacionamento, eles falaram, Sueli, eu prefiro 1000 vezes onde você tá do que você ir para uma loja do centro. Então, assim, a gente pretende futuramente ter outras lojas, mas essa aqui a gente vai manter aqui. Porque o pessoal, conversando com os clientes, eu entendi que eles gostavam desse conforto e tudo mais, né? uhum. Ô, Su, fala um pouquinho do momento de estagnação que você viu antes da mentoria, né? Então, tu Certo. abre em 2021 uma loja de bairro, Uhum, não tem grande fluxo de pedestres. Como é que foi uhum. esse crescimento de faturamento e como que você chegou nesses 40 e qual que era, o que você estava vivendo, qual eram as suas angústias antes de decidir entrar na mentoria? Então, quando a gente abriu a loja, eu sou engenheira, né? Então, eu fazia projetos, não lidava muito com vendas, mas era um sonho, sempre gostei. E quando surgiu a oportunidade de abrir a loja, a gente abriu e assim, como eu nunca trabalhei com vendas, a gente não tinha essa percepção de precificação, de ir até o cliente, não o cliente vir até a gente, muitos produtos também. Não conhecia, foi aí que eu conheci o Bart na Descomplica Granel. Então eu sempre, a minha vida inteira, né? Eu não sei, não existe para mim. Eu vou atrás e corro para aprender, né? Então, quando a gente viu que o faturamento não estava subindo, estava estagnado, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa, porque não adianta você dedicar a sua vida, deixar de estar com a família, com sua filha, tudo, para o negócio estagnado, né? Você tem Para um ser algo negócio para ele medíocre, né? crescer, para crescer, ter outras lojas. A gente tem sonhos maiores que esse, né? E daí foi na época que vocês, acho que o Bart postou alguma coisa que ia ter mentoria. Eu falei, não acredito. É isso que eu preciso. E daí conheci um pouquinho da história do Bruno, né? Daí eu falei, conhecimento a gente não perde, né? O máximo a gente vai aproveitar aí uma informação ou outra. E como eu fazia o Descomplica Granel do Bart, eu aprendi muito, muito sobre granel, porque eu falo para as meninas hoje, minhas funcionárias, né? Quando eu abri a loja, eu não sabia nada de produto. Hoje eu sei muita coisa, né? E muita coisa foi de treinamento, foi de curso, então a gente foi buscando, mas eu estava estagnada nisso, né? O faturamento não crescia, como a gente não tem esse movimento, então foi nessa época que vocês apareceram com a mentoria. Você ficou 2 anos faturando a casa de 40 mil ali, né, meio Fiquei, e estagnado. daí foi assim, até 2022 eu tive minha filha, né? Então, de 2022 a 2023 ali, eu não consegui dar tanta atenção para a loja como eu deveria, né? Então, foi um momento que, tipo assim, tava vindo um faturamento crescendo, mas não igual agora, né? E daí estagnou mais ainda, porque daí, querendo ou não, os olhos do chefe que ajudam na loja, né? Então, nesse período foi meio conturbado, assim, né? Até voltar tudo ao eixo e a gente voltar a focar nesse crescimento. Da sua turma na mentoria da 2B, eu me lembro claramente disso, porque ainda não era uma turma tão grande assim. Aham. Então eu tinha seis alunos dessa turma que me mandavam mensagem direto, sempre perguntando alguma coisa, sempre, ó, fiz isso, o que que você acha? É incrível como esses seis alunos se destacaram absurdamente, né? Você é uma delas. Você sempre mandava mensagem, até mesmo quando acabou a nossa mentoria, eu e o Bruno falamos, meu, a gente está aqui, tá? Uhum. Encerrou esse ciclo, mas a gente Sim. continua
aqui como mentor e tal, para auxiliar você, e mesmo assim você sempre chama aí de vez em quando para mostrar Então, alguma coisa, para falar de algum resultado. E, cara, top isso, né? Porque você vê, Bruno, que a pessoa ela procura, né? Ir atrás sim. das coisas. Meu, isso é maravilhoso, cara. Você tá contando essa história e eu tô aqui refletindo, caralho, mas como ela correu atrás das coisas, né? A Foi gente corrido. ensina, explica e mostra, mas, meu, como você correu atrás disso? Sim. Eu A gente, costumo. Pode falar, Su. não, a gente colocou como propósito, né? Quando a gente entrou na mentoria, que teve todo aquele início e tal, eu lembro que vocês falaram pra gente anotar onde a gente queria chegar, em quantos meses e tudo mais. A partir disso, a gente falou, agora vamos correr atrás. E fomos. É muito claro, né, Bart? A gente deve ter entrevistado, sei lá, uns 20 ou 30 empresários naturais aqui nesse quadro que a gente traz pessoas que teve resultado relevante na mentoria. É muito nítido como a gente vai enxergando padrões de comportamento nessas pessoas. E Uhum. aqui eu chamo de elementos da prosperidade. E aqui na sua fala, em poucos minutos, Su, eu já enxerguei 3 elementos de prosperidade. Na sua fala, que a gente sabe que não é só fala, que é real. A primeira é quando você diz, não sei não existe para mim. O que eu não sei, corro atrás para aprender. Então, a pessoa que está aberta ao aprendizado, não é aquela pessoa que quer ficar ultrapassada, porque isso é uma cultura muito ruim do brasileiro. E Total. o brasileiro ele não investe em educação, em conhecimento, ele empreende por necessidade, não por oportunidade. Então, ele não se prepara, investir em uma Uhum. mentoria, em educação empresarial, em estudo. Então, são poucos que fazem isso, por isso que são os que se destacam. Então, esse é o primeiro ponto. Você está aberto a investir no teu aprendizado. E não é só K2B, não, em qualquer lugar. Segundo ponto que você traz, sonhos maiores. Você falou essa frase, né? Pô, a Uhum. gente sempre teve sonhos maiores. Então, pô, sonhar grande. Pô, eu não quero ficar estagnado em 40 mil, eu quero ultrapassar 100 mil, eu quero abrir outras lojas. Isso faz a gente não se acomodar. Sonhos Sim. grandes faz a gente não se acomodar. E o terceiro ponto é o correr atrás. Porque tem gente que também entra na mentoria, mas fica passivo, né? Não bota, não coloca em prática, não vai atrás, não valoriza aquele investimento. Então são 3 elementos que a gente sempre vê nas pessoas de muito sucesso e você tem muito claro esses 3. Então, parabéns por isso, viu? Muito Obrigada. legal. E aí, Bart, o que temos aí para perguntar para a Ah, hoje? eu já quero falar, quero perguntar para ela como que era a fase de compras dela antes de entrar na mentoria. Uhum. Pois é, né? O Bruno tava falando aí de investir em curso, se preparar. E assim, realmente, se hoje eu soubesse o que eu sabia agora, eu já teria estudado muito mais antes de abrir a loja, né? Procurar cursos assim, voltado para a área igual vocês. Mas no começo eu ficava perdida, porque mesmo tendo, acho que eu entrei na mentoria, eu tinha 3 para 4 anos de loja, uma coisa assim, né? Então eu tinha, né, meu histórico de compras, mas não era certinho, assim. Eu comprava emotivamente, não sabia negociar. Tem vários detalhes ali para negociar com o pessoal, né, de fornecedor, que muda totalmente a tua margem, impacta Uhum. muito no faturamento. E uma coisa que o Bruno sempre falou, né, na mentoria, que eu acho que todo mundo que é mentorando dele, quando põe em prática, vai entender, que ele fala que não existe uma coisa para fazer ter resultado. É um conjunto de várias coisas. Isso. Então, a compra é uma delas, porque é margem, né? Você precisa comprar bem para vender bem, que é o que a gente aprendeu. E Mas precifica. era emotivo. Até meu marido falava para mim, falava, você só compra emotivo, vamos negociar. Então aí ele também entrou na jogada, que ele me ajuda Sim. com a negociação, que é fundamental. Aqui tem 2 pontos, né? Saber comprar e não é a compra emocional, é a compra racional. Uhum. É saber os bastidores dos fornecedores, entender como negociar com eles, Muda totalmente né? a chave do Ah, negócio. e a compra também está ligado a uma questão emocional e técnica de precificação na hora da venda.
Tem muito lojista que até intuitivamente sabe comprar relativamente bem, é um bom negociador, mas aí quando ele negocia bem, ele erra no preço, né? Ele negocia para queimar preço. E aí, no É. final das contas, não mudou nada, né? Porque ele melhorou a Uhum. compra, mas está queimando o preço, então também não sabe precificar, que é a outra ponta, né? Sim. Como que Aham. você era com preço? Tinha medo de precificar? Perdia a margem? Fala um pouquinho da Sim. outra ponta da cadeia. O que acontece é, cidade pequena tem bastante concorrência. Cresceu bastante assim o número de lojas na cidade. Então eu sempre busco qualidade e preço, porque eu também sou compradora, também compro de outras lojas e a gente busca preço. Só que eu entendi que cada um tem sua realidade. Não adianta eu colocar um preço e eu não pagar minhas contas no final do mês. Não adianta eu trabalhar, correr atrás de cliente e tudo, chega no final do mês no vermelho. Não adianta. Todo mundo tem que ter a margem para trabalhar, para ter lucro realmente, porque é o nosso trabalho, né? Então, tanto comprar emocionalmente como precificar emocionalmente não funciona. Tem toda uma estratégia por trás para a gente conseguir ter lucro e negociar bem. Boa. Cara, sensacional isso daí, viu, Bruno? Sensacional. E compras, quando você começa a ter esse entendimento técnico, você começa a cuidar de detalhes, né? Os Uhum. detalhes é o que coloca dinheiro no bolso, né? É umas continhas básicas que também o Conta Bart básica. ensinou pra gente, assim, que hoje facilita demais a nossa rotina. Boa. Promoção, combo, tudo isso. E hoje suas compras, você julga que ela é mais um processo estratégico ou é um feeling? É estratégico, é mais estratégico. Pensando sempre em números, né? Sim. Uhum. É histórico, é número, é questão de negociação que vocês ensinaram também, porque hoje a gente tem muita informação na internet. Então, a gente, na verdade, quando eu vou fazer compras, eu demoro muito para fazer, porque eu faço uma revisão de estoque, eu vejo o último preço que eu paguei, eu vejo quanto tá vendo na internet, para conseguir ter números, para eu conseguir negociar, para conseguir fazer de forma certa. Então, eu vejo tudo que eu preciso pedir e vou Muito bem. Vou Passo a fazendo passo, uma negociação. seguindo passo a passo a Demora, risca. demora, mas a gente vale a pena a demora, né? É A gente ganha na compra, né? um É que assim, complexo de coisas, né? o que eu percebo, amigos lojistas que também têm lojas pequenas, como a nossa, a gente é o gargalo de tudo. Então, assim, na corrida do dia a dia, a vontade é falar assim, ai, vamos comprar isso aqui, eu não, nem vou ver 10 mil tabelas, porque quando vai comprar granel, é um monte de tabela, e não é só valor, né? Tem qualidade envolvida, eu não compro qualquer produto. Então, você perde um tempo, vamos dizer assim, e como a loja é pequena, muita gente tem essa realidade, que a gente faz tudo. Então, às vezes, a gente não tem tempo para parar para ver. Então, é à noite, é final de semana, mas vale a pena o esforço. Um erro que a gente vê muito acontecer nas lojas naturais, daquele lojista que compra de uma maneira emocional e não racional, é ele achar que a loja dele não pode ter furo nenhum. Ele achar que a loja dele é um erro se ele não tiver um determinado produto, que como o Bart fala, que a dona Doroteia, só tem a dona Doroteia que compra, e você tem É, que ter o produto da dona Doroteia. E às vezes, por conta É, de um produto que está em falta, você precisa fazer um pedido mínimo de 2.000, três sim, mil reais, e você começa a colocar todo o lucro do mês, todo o teu planejamento por água abaixo, porque você quer exatamente. atender a dona Doroteia com aquele produto dela, né? Então, Sim. esse é apenas um dos erros que a gente vê entre números que a gente trabalha na mentoria, que o lojista tem que olhar de uma outra perspectiva, né? É claro que Sim. a loja tem que estar bem abastecida, obviamente, mas de uma maneira racional, e a loja abastecida não pode ser acima do teu compromisso com o teu financeiro, do teu Uhum. compromisso com os teus números do mês, né? Sim, exatamente. Legal. E a eu, virada de te, chave? Vai lá, Bart, vai lá. eu tenho só mais uma pergunta. Mais uma pergunta aqui antes de você falar da virada de chave, tá? É, tanto de compras como de vendas, né? Antes de você entrar aí na mentoria, naquela parte de estagnada ali,
Qual era, tipo, o pior erro, assim, que hoje você olhando para trás você considerava assim, meu, não, realmente isso era um erro terrível que eu cometia? Onde você mais perdia dinheiro? Que depois que você virou, já falou, caraca, isso daqui eu perdia muito dinheiro. Primeiro, questão de negociação, porque muda muito a negociação que você faz quando você compra de forma assertiva, muda muito. E também olhar para o fluxo. Eu lembro até hoje que a gente estava na mentoria e o Bart falou uma coisa tão boba assim que eu falei, nossa, como que eu não vi isso antes? Que a gente tem histórico no sistema. Então, sempre que eu ia fazer compra, eu ia lá, quanto eu tinha comprado no último mês, e eu comprava sempre 1 quilo a mais daquilo lá, por exemplo. Aí o Bart falou assim, ó, vocês têm que fazer olhando para o que vendeu, não pelo que você comprou. Porque pode ter produto parado aí. E o que acontecia? Perda, né? Então, eu tinha perda. E daí chegava na hora de comprar de novo, eu não tinha meu fluxo de caixa para comprar aquele produto, eu ficava sem produto que eu precisava na loja e o produto que eu não precisava estava ali parado. Então isso aí era uma coisa bem ruim, assim. Que eu falava, nossa, uma coisa tão boba. Na época dos 40 mil, você chegou a ter desafios de fluxo de caixa, de estar meio apertado financeiramente a loja, né? Falando assim, chegou Sim, a gente não chegou a ficar negativo, mas no 0 a 0, esperando cair dinheiro para conseguir pagar coisa. E aqui você não consegue dormir à noite, porque no outro dia você sabe que você tem fornecedor para pagar, você tem funcionário, você tem que comprar coisa, aí você tem que esperar o fluxo de caixa para poder comprar, daí não deixa atender o cliente. É horrível a sensação. E como é que é, Su, E tomar uma não decisão? dá para acontecer nada, né? É. Não. Se acontecer, lascou. E, Uhum. e como é que é estar nessa situação? Pô, tô no 0 a 0, esperando cair o cartão de crédito para pagar os boletos e ainda tomar a decisão de entrar numa mentoria e assumir mais uma conta para pagar. Por que eu tô te perguntando isso, Su? Porque a maioria dos lojistas que a gente conversa na reunião de diagnóstico estão em situações parecidas com a tua. Pô, eu tô no Sim. 0 a 0, como que eu vou ter coragem para assumir mais um compromisso? Né? Como é que foi para você assim, esse momento e a tomada de decisão? O que que passou na tua cabeça? Quais foram os seus medos e o que que você pensou para tomar a decisão de entrar? Eu pensei assim, Bruno, eu preciso de ajuda de alguém que tem conhecimento. Eu preciso de alguém que tenha algo relacionado com a minha loja, que realmente eu vou aprender para eu investir esse dinheiro. Porque qualquer dinheiro para quem tem loja é um dinheiro que você vai usar na loja, né? Que você vai tirar, vamos dizer assim, do fluxo. Então a tomada de decisão foi isso. Eu falei, eu preciso aprender, eu quero aprender e eu vou ter que aprender. É um custo? É um custo. Então vamos economizar em outras coisas. Então, outras coisas da loja que eu consegui negociar melhor, coisas que eu fui fazendo, eu fui economizando para pagar isso, né? Então eu já deixava ali separado aquele valor, não mexia nele, porque eu sabia que tinha que pagar a mentoria, né? Mas assim, nos primeiros meses, com algumas mudanças que a gente faz, você já consegue ver um crescimento na loja de faturamento. Claro, igual bom, o Bruno fala, né? O Bart fala, você também tem que fazer, não adianta assistir a aula e não. Tanto é que eu assistia as aulas, anotava tudo. No outro dia, ou durante a semana, já fazia reunião com as meninas e passava para elas. Porque não adiantava a informação ficar só em mim, né? Algumas coisas tinham que ir até meus colaboradores, para eles também replicar isso. Então, foi essa decisão. Eu precisava mudar. E quem que ia me ajudar? Então, como eu já conheci o Bart, daí conheci, né, o Bruno, tá? Eu falei, eu vou investir, né? E vamos fazer acontecer com isso que a gente vai aprender. E você falou um ponto muito bom, né? De passar a ferramenta para o colaborador. Porque, meu, o Precisa. que tem É de o gargalo. pessoas aqui que culpa, né, o futuro da loja, o colaborador que não dá certo, que não vende, que isso e que aquilo, mas não para um momento para passar informação, para dar um treinamento para a pessoa, né? A maioria das pessoas que a gente contrata para essa função mal tem o ensino fundamental e o médio completo, é algo extremamente complicado, não tem uma faculdade, né, um ensino técnico, Sim. então já são pessoas aí
com um poder aí aquisitivo menor, coisas que a gente precisa apoiar e ensinar como faz, e tá sempre passando as mesmas ferramentas, mesmo que seja 10, 15 vezes, para que a gente possa ter um real resultado deles, né? Então, isso daí você vê que já desde o começo, né, Bruno, que a pessoa, eu sei que você quer falar, já vou liberar você, tá? Que ela já tá aí passando pro colaborador. E aí você falou um negócio importante também aí no começo, que você tava no 0 a 0 quando entrou na mentoria. Nem eu falo pro pessoal que essas lojas que entram na nossa mentoria, que elas estão no 0 a 0, meu Deus, como eu vou pagar? Geralmente eu falo muito assim, cara, assiste a nossa aula de preço na parte de custo variável e custo fixo, né? E as despesas. Porque quando você domina isso, se você dominar na palma da sua mão e pegar aquele funilzinho do DRE e saber para onde está indo o seu dinheiro, você põe a mão na sua cabeça e fala assim: não, pera lá, tá vazando dinheiro aqui para lugar errado. Sim. E você nem, às vezes você tá no 0 a 0, mas tá jogando dinheiro na lata do lixo. Você nem aumenta o número de clientes, não aumenta o faturamento, e só de você regularizar as suas contas, você já começa a ver dinheiro sobrando. E em loja de produto natural e granel, né? Aqui a gente tem suplemento e granel, mas qualquer 1% que você mexe dá uma diferença enorme no final do mês. Se aumenta 1%, você já consegue pagar a mentoria, por exemplo. Com 1%, 5%, e para o cliente não é muito, né? Quando a gente vê lá Exato. no final, ele nem sente. É tipo 20 centavos, né? Então, Exatamente. A gente fala muito isso para quem tá empatado e reforçando que o Bart trouxe. Para quem tá com medo de entrar na mentoria, tá empatado, até tá fechando um pouco no vermelho, a gente fala. Aí a gente ouve muitos questionamentos, pô, mas como que eu vou pagar a mentoria e tal? E a gente diz isso com veemência. A mentoria não tem que ser um custo, ela tem que se pagar. Através da sim, você precificando melhor, você vendendo mais, você gastando menos, gastando, parando de gastar errado, parando de comprar errado. Então, qualquer economia que você tenha, comprando certo, parar de deixar teu dinheiro no estoque, parar de perder, ou você aumentando o seu faturamento, a mentoria ela já se paga. Mas a gente falar, fica como o vendedor tá falando, né? Então, ouvir de você, Su, é melhor, porque, pô, é uma pessoa que realmente, a gente provavelmente falou isso pra você na hora que a gente tava conversando sobre a sua entrada da mentoria, e você acreditou e realmente aconteceu. Tu tem ideia, mais ou menos, Su, em quanto tempo a mentoria parou de ser um custo e o que você começou a aplicar, seja na parte de precificação, seja na parte de compras, de custo, ou aumento de faturamento, em quanto tempo, assim, tu acredita que a mentoria começou a se pagar? Tu tem mais ou menos ideia disso? eu até puxei aqui porque faz um tempinho, né? Foi em 2024. Então, olhando para os números assim, eu entrei no mês 10, né, em outubro com vocês de 2024. A partir do mês 2, mês 3 de 2025, eu já aumentei bem o faturamento. 10, 15 mil por mês aumentou. Caraca, velho. Nos 10, 15 mil números. por Aham, mês. por Pô, mês. então, na real, assim, foi até antes disso, porque se eu aumento 10 a 15 mil em faturamento, eu tô falando que sobra 3, 4, 5 mil reais a mais todo mês, tirando o custo de Sim. produto, teu custo fixo já tava pago, porque tua Uhum. loja já empatava, né? Então, Sim, já tava sobrando 3, 4, 5 mil ou mais por mês aí de aumento de faturamento em 3, 4 meses. sim. Que legal. Eu até puxei os números porque eu não lembrava mais de cabeça, mas já foi uma virada de chave. Você pode falar para nós ali mês a mês um pouquinho dos seus números, como que Ó, foi? Antes da mentoria número, era 40, né? é, De é um faturamento. pouquinho menos antes da mentoria. 36, 40, 38, ficava disso, não passava de 40. Aí, a partir do mês um, mês 2 foi para 52, 55. Então, foi aumentando Quase 20 gradualmente. mil. Foi aumentando gradualmente, assim, a quantidade. O Legal. nosso objetivo era chegar em 100 mil em 2025. Mas a gente vai, até com essa questão de planejamento, a gente vai vendo que é um trabalho não de formiga, porque não é demorado. Passou que eu nem vi, vamos dizer assim. Mas é que a gente não pode parar. É todo mês. É igual eu falo para minhas É vendedoras. maratona. É todo dia. Se você, 1, 2 dias se fraquejar,
vai impactar. Então, assim, o desafio de empreender, de ser gestora, de ter a loja, é você ter essa motivação para você não parar. Porque a gente Perfeito. precisa estar em movimento. Perfeito. Sensacional. E eu vejo muito. Antes de eu falar, deixa eu já ler essa pergunta, antes que eu esqueça aqui. Estão perguntando aqui, ô Su, qual o tamanho da sua loja? E te dando os parabéns pelo resultado. Obrigada. Tamanho da loja é área? Acredito que sim. Eu acho que é uns 70 metros quadrados de área de É, venda. Ô Bruno, toca aí rapidão. Que o cachorro pegou uma lagartixa. 70 metros quadrados. Eu até tô aqui na loja, porque minha filha tá em casa. Vou dar só uma giradinha aqui pra vocês ter uma noção. Peraí. É 70 metros quadrados, tá? Então aqui tem a área de suplemento e o granel. Legal. Tá dando um pouquinho de retorno, não sei se é o teu ou é do Bart. Eu acho que é do parte. Ô Su, que legal. E o que você, das ações da mentoria, o que você lembra que você fez que mais deu resultado, mais deu um estralo na parte do aumento do faturamento? Primeira coisa foi implantar. Tá dando retorno, né? Acho Será que é do Bart? você tá com fone? Não, Não. Mas não tava com esse retorno, né? não. Daqui a pouco, na hora que o Bart voltar, ele Arruma. arruma ele. Deixa eu desligar o meu enquanto você responde, vamos ver. Tá. Então, a coisa principal que a gente fez foi questão de compras e questão de implantar meta para as meninas da loja, para as vendedoras. Primeira coisa, treinamento, meta e compras. Ô Bart, tá dando um retorno aqui. Ah, desculpa, foi mal, foi mal. Melhorou. Melhorou. Metas pras meninas. Ainda tá dando um pouco de retorno. Ah, vou desligar, peraí. Mas não. Boa. E você não implementava metas? Não. Hoje, você pode falar como que é a meta que você faz hoje para as meninas? A gente vai melhorando, né, as metas, mas quando a gente iniciou com o que a gente conseguia, né? Então não tinha metas, eu coloquei um valor, ó, se vocês baterem por mês, vocês vão ganhar no final do mês tanto. E você fez o quadro de metas bonitinho lá? Nessa época eu acho que não. Acho que depois da mentoria que eu pus na parede lá, eu só ia falando para elas, eu acho. Não lembro agora de cabeça. E eu lembro que eu falei para elas, ó, a gente precisa vender tanto por dia. Vender tanto por dia. Elas olharam para mim e falaram, meu Deus, nós não vamos vender isso nunca, nunca. E a gente paga o que a gente conseguia, né? Acho que na época era R$50 a mais por mês, não lembro. Mas elas já deram uma motivada e uma interessada melhor nas coisas, né? Aí, conforme a gente foi crescendo, foi melhorando o fluxo de caixa, eu sempre pensei, quem está comigo, está se dedicando, também vai crescer profissionalmente, porque todo mundo busca crescimento profissional. Então, aí a gente foi elaborando isso de uma forma que cabia no nosso fluxo de caixa. Então, a gente colocou uma meta menor e uma meta maior. Se batesse a menor, ganhava um valor no mês. Se batesse acima a meta maior, elas ganhavam uma bonificação sobre a venda que elas fizeram, né? Então, foi feito assim. Então, cada dia mais elas foram se dedicando. Aí a gente tinha várias estratégias, né? Que vocês ensinam lá na mentoria, produto campanha, conversava com o fornecedor, para os fornecedores também ajudarem. Então, foi melhorando para elas também. E querendo ou não, assim, os funcionários estão aqui por eles, né? Eles também têm os sonhos deles, o objetivo deles. E a gente, com o passar do tempo, foi melhorando. Então, a gente foi melhorando para elas também, né? E treinamento, né? Treinamento a gente também foi dando. Hoje elas têm a meta menor, a meta maior e a meta individual. Que legal. Muito legal essa sua clareza com o próximo, com as suas meninas. Não, muito top, viu? E agora elas ainda têm o desafio
que eu preciso de líder. Então, essa parte individual é para eu conseguir formar líderes dentro da loja para a gente conseguir crescer. Sensacional. Muito Estava falando bacana. sobre isso com um aluno, por incrível que pareça, é um aluno, Suelen, que falou que quando ele entrou na mentoria, ele falou que ele tem um objetivo que é fazer uma live com a gente. O Bruno vai saber, é o Alex. Quer fazer uma live. E ele é um cara igual você, tá? Dia sim, dia não, ele tá no meu WhatsApp. Ó, isso aqui não sei o que lá, isso aqui não sei o que lá, isso aqui não sei o que lá. E eu tava falando disso para ele hoje, sobre essa questão de líder, né? Falei para ele, o líder ele é muito bom e tal, mas por que você não começa a soltar primeiro as rédeas de quem você tem dentro, né? E incentivando a pegar alguma coisa, faz isso, faz aquilo, e logo você vai conseguir destacar alguém aí, já que você tem aí 4, 5 colaboradores, você vai conseguir destacar alguém aí no meio quando você solta as rédeas, né? E para formar um líder. Porque não tem outro jeito de crescer, né? Se não for dessa forma. E assim, eu tinha esse pensamento. Eu tinha esse pensamento que meu funcionário tinha que entrar e ele tinha que fazer tudo. E eu precisava ensinar sobre os produtos para ele. Mas eu também não sabia vender, eu não sabia alguns produtos, eu não sabia muita coisa. Então eu fui aprendendo para passar isso para elas irem também aprendendo. E agora essa parte individual, porque também tem a parte comercial, mas elas também têm teu perfil para ser líder. Então a gente avalia de forma individual os quesitos que a gente acha mais importante para elas irem evoluindo, né? Eita. Muito legal. Tem uma pergunta aqui. Querem saber se você inseriu a suplementação, se foi após a mentoria. Não, eu já tinha suplementação, mas eu sei que muitos lojistas não querem mais vender suplementação porque a nossa a margem é muito baixa e o volume de compra tem que ser muito alto para conseguir competir com o mercado. Isso é uma dor que a gente tem, assim, né? Mas eu já tinha na loja. Aos poucos, eu fui melhorando a suplementação. Hoje a gente tem muita suplementação, mas foi aos poucos que a gente foi melhorando. A gente foi vendo essa parte estratégica, né, durante a mentoria, e a gente foi vendo o que valia a pena, o que não valia, e daí a gente foi aumentando o mix, mas eu já tinha. Você sabe dizer para a gente, por exemplo, do faturamento da sua loja, quantos por cento é gôndola? Aí é a maior parte. Suplemento e é bem mais que o granel. Tá, Antes era bem parecido, agora eu acho que de suplemento é cerca de 60%. 60%, 70%. Isso, é isso que eu ia falar. Você acha que o seu granel está em torno de 30, um pouquinho 30, mais? Tá perfeito. Perfeito. O grande problema hoje, eu até falo com alguns alunos, né? O pessoal quer colocar a suplementação em loja de produtos naturais. E eu super apoio porque é uma vitrine, né? Uma vitrine de entrada. Só que, cara, se o seu granel ficar na casa dos 10, 20%, você vai ter um faturamento lúdico. Não tem dinheiro no bolso. E assim, o granel é recorrente, né? Tem cliente meu que vem quase todo dia. Tem uma cliente que veio aqui e falou: vou comprar uma casa aqui do lado, porque todo dia eu tô aqui. E é granel, né? Eu gosto particularmente do granel. Eu sempre estou em busca de produto novo, novidade, sempre faço degustação, porque é algo que o pessoal consome diretamente. E é igual a gente aprende na mentoria, né? É venda de granel e suplemento, né? Porque o suplemento, a margem é muito pequena. E aqui tem dois elementos importantes e contextuais. O primeiro é entender o momento que a gente está vivendo global, que é o momento do Monjaro. Então, enquanto alguns lojistas olham o momento do Monjaro para ficar comprando aqueles produtos Tabajara do encapsulado com o nome de Monjaro que nem pode, o lojista profissional, o que ele tem que olhar? Olhar que existem uma grande parcela da população que está tomando Monjaro e que, junto com isso, está sendo recomendado que eles tomem creatina e proteína. Porque senão eles podem entrar num quadro de sarcopenia, que é quando você começa a perder massa magra. Sim. Então, o lojista profissional, ao invés de ficar apostando em produto Tabajara, o que esse cara tem que fazer?
visitar os endócrinos, os nutrólogos e entender qual marca você está recomendando para os teus clientes de Monjaro, com tratamento de Monjaro, para não ter sarcopenia. Sim. E desenvolver parcerias para que essas pessoas indiquem. Então, não é mais uma tendência, não é uma modinha, é algo que está mudando a economia global. Sim. E nós, lojistas naturais, estamos com a faca e o queijo na mão, e eu percebo que a maioria dos lojistas ainda não entendeu o tamanho da oportunidade que nós temos na mão de vender whey e creatina, sobretudo, para esse público do Monjaro. Então não é à toa que você cresceu tanto assim, o teu mix de suplemento, porque você já estava bem posicionada. E aí entra no segundo ponto. Se eu tenho o desafio, não só no Brasil, mas global também, que são os marketplaces, que é a dificuldade que eu tenho de margem na área de suplemento, isso aumenta ainda mais a importância de eu saber comprar bem, estrategicamente, saber escolher meus melhores fornecedores e saber vender. Porque quando eu sei vender, eu não fico dependente só daquela marca que é hypadinha, que me deixa uma margem muito baixa. Eu sei comprar, eu sei encontrar bons fornecedores e eu consigo ter margens boas mesmo num produto de gôndola. E se minha equipe sabe vender, ela não é uma tiradora de pedido, eu sei colocar produtos de granel junto do mix de produto para equilibrar tudo isso, né? Então isso é uma série de coisas, né? Como que você tá vendo esse movimento do Monjaro aí na tua loja, Su? Ai, muita gente consome. Muito. E a gente tem parcerias, né? Com médicos, com nutricionistas. A gente sempre busca orientação. A gente até faz ação nas clínicas e tudo mais. Porque eu sempre que abri a loja, eu nunca trabalhei com esses produtos assim que não pode. Xarope da vovó, não sei o quê. Vira e mexe, entra pessoa de idade perguntando, ou um ou outro, mas eu não trabalho. Porque eu cuido muito da saúde do meu cliente, porque ele tá vindo buscar saúde aqui. Como que eu vou entregar um negócio que eu não teria coragem de consumir? Então, a gente não tem isso na loja. A gente até orienta os clientes quando vem procurar. Então, assim, aumentou muito o fluxo. Proteína. Tem gente que nem sabe o que é whey, quer tomar whey. E então, assim, nossa equipe, a gente fala, ó, a gente tem que vender, tem que aumentar ticket médio, mas a gente vem solucionar o problema do cliente. Você não vai oferecer um whey para o cliente levar, que não tem nada a ver com o cliente, né? Bariátrico, você não pode suplementar qualquer whey para aquele bariátrico. Então, assim, aumentou muito o consumo, muito. Eletrólito, proteína, creatina é o que mais vende. E eu lembro que você faz muito forte esse trabalho de parceria com profissionais da saúde, né? Você já fazia isso antes da mentoria? A mentoria ajudou a estruturar isso? Como é que... Essa foi uma virada de chave para você também? Sim, porque os profissionais, às vezes a gente perde de ter algum produto na loja ou de atender algum cliente por não conversar com esses profissionais. Eles prescrevem muita suplementação hoje em dia. Pediatra, nutricionista, até dermato, sabe? Para questão de pele. Então, faz a gente abrir um leque, né? O que vale a pena eu trazer? Quais que meus parceiros prescrevem? Adianta trazer isso? Não adianta? Então, a gente tinha algumas parcerias, mas não era tão bem estruturado assim, não. Depois da mentoria, a gente melhorou bastante essa parte. Quando você estava, eu não vou me lembrar disso, Su, mas quando você estava na sua turma de mentoria, a gente já tinha aula da Kátia? Não. Ah, então você vai assistir. Vai terminar a mentoria, você vai chamar a Kátia e vai falar assim: eu quero assistir a sua aula de prescritores. Vai assistir essa aula. Eu preciso. É verdade. E no seu caso, que tem uma característica de uma loja que não está no calçadão, saber desenhar essas parcerias com profissionais prescritores é mais importante ainda, né? Porque isso gera fluxo não orgânico para o seu negócio, né? Sim. E assim, as parcerias eu sempre penso, profissionais que têm a ver com a essência da loja também. Porque tem profissionais que não faz sentido, né? Porque, por exemplo, a gente faz o cadastro de 2, 3 profissionais na área bariátrica, 2, 3 nutricionistas na parte de hipertrofia, também para não ter essa concorrência, né? Então, são pessoas selecionadas que a gente sabe tem a ver com a essência da loja, que, né, vai trabalhar com os produtos da loja também.
E a gente Top, apoia legal. muito, né? Eles apoiam a gente apoia eles. E sempre que tem produto novo, sempre que tem alguma coisa, eu tô mandando, tô falando, tô pedindo opiniões de comprar. A gente é bem aberto. Gente, a Gi Brito fez um comentário aqui. Eu queria aproveitar e perguntar isso para você, o Sul. Ela Hum. escreveu assim: tenho muita dor de cabeça com alguns produtos que dão bicho. Tenho problema com dificuldade de fornecedor e produtos. Como você lidar com essa questão de bichos na sua loja? Você já teve problemas? Como que é? Tinha bem mais problemas, mas o nosso gargalo acabou quando a gente começou a fazer a inspeção. Chegou mercadoria, higieniza a mercadoria, olha a mercadoria e depois guarda. Deu bicho, eu já tiro foto, faço vídeo e mando pro fornecedor e mando devolver. Porque senão contamina a loja toda. Daí a gente tem um lugar que a gente coloca esses produtos até o fornecedor vir retirar. Mas eu já sofri. Sofri muito com bichinho, porque às vezes vem do próprio fornecedor com esse bichinho. E daí a Legal. gente se ferra com o estoque. E eu vou falar aqui, defendendo agora os fornecedores que eu represento como representante comercial, né? Principalmente os importadores, né? Infelizmente, não tem como abrir todos os sacos para mandar para vocês, né? A gente Eu imagino. recebe a mercadoria, uma carreta, 30 toneladas de aveia, imagina abrir os 30 toneladas de sacos para ver se tem bicho em todo. Então, abre ali 5, 7, 10 sacos, avalia eles num todo, descarrega a mercadoria. Então vai acontecer sem dúvidas nenhuma. Mas, Gi, eu vou até pedir licença aqui para o Bruno, tá? Para a Sul, mas eu vou aproveitar e fazer um jabá do meu conteúdo gratuito, tá, Gi? Gratuito. Tem o método granel blindado. São 10 séries que eu falo de granel lá no Instagram, tá? Ontem subiu o quarto vídeo, então vai lá ver o Rios, tá? Tem tudo a ver com a sua pergunta, Eu acho que tá? no Sobre questão de Descomplica bichos. tinha também, né? Descomplica tinha muita coisa sobre bichos também, tá? Tinha. Então acompanha esses rios aí para te ajudar bastante, viu, Gi? E aqui na loja também, a gente sela tudo. A gente não deixa nada aberto. Usou, selou. É tudo selado. Deu bichinho, a gente tem loja que congela, não sei o que. Não, a gente pega ou joga fora ou devolve pro fornecedor. Porque vai virando uma bola de neve isso aí. Boa. Boa. E Instagram? Marketing digital? Como é que é a tua loja? Já fazia antes, fazendo agora? Como que vocês estão olhando para Eu, essa parte do digital? eu sempre fiz, né? Eu sempre fiz. No começo eu morria de vergonha, mas como tava na pandemia eu usava máscara. Então eu fui perdendo a vergonha com a máscara. Aí depois eu coloquei na minha cabeça assim: se eu tô postando, o pessoal tá vindo, falando, ó, vi tal vídeo, eu não tô nem aí que os outros vão falar, eu vou continuar postando. O importante é meu cliente vir na minha loja. Tem que E ter vergonha vende de não vender, muito, né? vende muito, vende muito. Depois, na mentoria a gente até teve, eu acho que uma aula para usar isso de forma estratégica, né? Então, assim, sempre fiz, mas estrategicamente é outro jeito, né? Que legal. A gente tem que ter vergonha de não vender, de fechar no vermelho. E todo mundo hoje tá com o celular na mão. A Todo gente tá o mundo. tempo todo com o celular na mão. A gente compra por impulso, a gente gosta de ver comendo um produto, vendo diferença de whey, que é o pessoal mais gosta quando eu posto. Você falou um negócio muito legal, que eu até esqueci. Você falou, hoje tem gente que querendo comprar whey e não sabe o que é whey. Meu, muito boa isso que você falou, porque, eu canso de falar no Instagram. Eu falo assim, meu, puta conteúdo rico que você faz, explicar pro cara a diferença do concentrado, o hidrolisado, o isolado, aquele Nutri-Whey que a Integral Médica faz, que todo mundo acha que é super barato. Meu, como é rico um conteúdo desse? Porque a galera não sabe. Às vezes a Até, gente acha isso e pensa assim, isso aí todo mundo já fala na internet. Não, não fala, gente. Não fala. Olha o que a Suelen acabou de falar. e até o jeito de tomar. Esses dias eu postei como tomar, porque muita gente vinha, mas como que eu tomo? Que hora que eu É? posso tomar? Mas eu posso tomar com água, mas toma com não sei o quê.
É uma dúvida boba, que pra gente que tá o dia inteiro falando disso, é boba, mas pra quem nunca ouviu falar, tá conhecendo Uhum. agora, faz toda a diferença. Muito Exatamente, isso é legal. perfeito. Ô, Su, e para frente? Quais são os planejamentos aí? Vai entrar no digital de vez? Vai abrir conta Mercado Livre? Tem muita Vai, coisa. vai abrir novas lojas? Qual que é o projeto de futuro, o sonho grande de vocês nesse momento? Bruno, tem muita coisa que a gente quer fazer, só que tem que ser aos poucos, né? Não dá pra fazer. O nosso sonho agora, que a gente atingiu 100K, é abrir uma segunda loja. Legal. Mas para eu abrir uma segunda loja, tem toda a parte de treinamento das minhas funcionárias, ter uma líder para eu conseguir fazer o mesmo trabalho que eu fiz nessa loja para outra, né? Não adianta abrir outra assim. E outra, que também a gente sempre falava na mentoria, é utilizar o espaço que eu já tenho para faturar mais. Então, tem muita marca para trabalhar, tem muita área, tem o digital, que é algo que eu quero trabalhar, tem tráfego pago, tem muita coisa para a gente A fazer. melhor parte disso tudo que você está falando é a sua consciência quanto ao tempo, né? Porque isso é muito bom, porque você está falando assim, ah, tem que ser aos poucos. Mas eu tenho certeza que tem gente aqui nessa live pensando assim, meu Deus, eu preciso virar a chave para amanhã, né? Eu preciso faturar muito para amanhã. E eu vou contar um negócio para vocês. Daqui 3 anos tá a Suelen fazendo live aqui. Não, eu já tô com 3 lojas, estou com marketplace vendendo no Mercado Livre. Tomara. E as pessoas acham que 3 anos é muito, mas não é. É um estralar de dedo, gente. É um Mas estralar de é, dedo. O grande problema do ser humano, né, é achar que é para amanhã. E aí fica assim, nessa enrolação, e aí não dá. e é algo que é de tudo, né? Eu até falo para minhas próprias funcionárias. Quando a gente começou por meta, elas falam, nossa, como que a gente vai conseguir isso? E até hoje eu falo, gente, enquanto não der dia 30, a gente consegue virar o jogo. Porque agora também tá. O movimento deu uma baixada, né? Aqui em Campo Mourão mesmo, o comércio sofreu um pouquinho. Só que mesmo com o pessoal comentando que tá ruim, isso, aquilo, a gente bateu as metas. Teve um mês, eu acho, só que não bateu, mas a gente tá superando. Então, não dá para deixar a peteca cair. A gente precisa todo dia fazer a mesma coisa até dar certo. Boa, boa. E aí, Bart? Perguntas finais. Estamos nos minutos finais aí. Cara, eu não tenho mais perguntas. Acho que isso aí foi maravilhoso. Eu só queria que ela deixasse algumas palavras, talvez para quem esteja faturando estagnado aí nos 40K. Não, antes de responder as perguntas, então tem uma outra. Ô, Hum. Su, como é que é você, pô, 2 anos depois da mentoria, a Su de agora, a Suelen de 2026, mais de 2026, faturando mais de 100 mil reais, com uma loja lucrativa, contratou mais pessoas, tuas colaboradoras prosperaram, tua família prosperou, sobrando dinheiro na loja, pensando não, né? Preparando uma promoção de alguma colaboradora para gerente, ou seja, levando mais prosperidade para as pessoas. Como é que é o teu sentimento hoje do momento que você tá, tudo que você conquistou, olhando para a Suelen lá de trás, que faturava 40, naquela apreensão, sem dormir direito, esperando cair o cartão de crédito para pagar, né? O que talvez a Suelen de hoje diria para a Suelen de 40 mil e qual que é a diferença de sentimento? Ah, é muito bom. É muito bom, porque você vê o seu trabalho tendo retorno. E o elogio dos clientes, isso tudo motiva demais a gente. E você poder também contribuir, igual você falou, para minhas funcionárias, é maravilhoso, né? Hoje eu falaria para aquela Suelen que vai dar certo, que antes eu achava que era impossível dar certo. Tem que ter esforço, tem que, ó, não é mil maravilhas, não. Quem tem loja sabe que os bastidores é bem complicado. Mas vale a pena. Vale a pena investir em conhecimento. Eu não parei de buscar conhecimento. Eu não fiz ainda a mentoria do Marketplace, mas eu pretendo. Eu estou fazendo nutrição, porque eu quero aprender também sobre os produtos. Então, o máximo que puder
investir em treinamento, não só pra gente, tá? Para os colaboradores, importante, porque o colaborador é o nosso rosto para o cliente. Não adianta nada eu fazer. Eu percebi isso na minha rotina, né? Não adiantou nada eu fazer um monte de curso, eu fazia Descomplica, fazia muitas coisas e não passava para elas. Então, faz toda a diferença. Investir em treinamento, ir atrás de quem ajuda a gente, vale totalmente a pena. Se eu tivesse conhecido antes, eu acho que eu teria tido nos gestonos bem melhores antes. Não, eu vou falar um negócio. Você viu, Bruno? Pô, Bruno e para quem tá assistindo aí, a Suelen não para, porque ela terminou uma mentoria e ela começou a seguir uma mulher de vendas. Ela me mandou e falou, fantástico. E eu tô viciado no conteúdo da mulher. Ela é fantástica. Não, Bart, vê essa pessoa aqui, não sei o que lá. E eu tô lá até hoje. É que são dicas, é igual quando eu comecei a mentoria com vocês e a Descomplica. São coisas básicas que a gente não tem essa informação no dia a dia e que faz totalmente a diferença. É uma coisa boba que você vai fazendo aqui e vai melhorando. Sim. Su, na tua fala vem duas coisas muito legais, assim. A primeira, você falou, né? No começo eu não aplicava o quadro de metas, eu só simplesmente fiz metas. Depois de um tempo eu apliquei o quadro de metas. E a gente fala muito isso na mentoria. Porque a mentoria não é por, né? Você fez era 6 meses, né? Hoje é 1 ano. A mentoria não é só por 6 meses. Não é só para 1 ano. A mentoria tem muita coisa que eu não apliquei ainda que eu preciso aplicar. A mentoria é para a vida. E os resultados que vocês vão ter no primeiro ano vão continuar sendo exponencial e crescendo. E você vai aplicando mais coisas, né? E até hoje você tem resultados, e não só com a mentoria, mas com outras coisas que você continuou buscando. E uma outra coisa que eu gosto muito de quem faz mentoria no teu perfil e aplica, é que você começa a perceber que você não é uma vítima do sistema ou do contexto ou da economia. E que você, dono de lojas naturais, você é protagonista do teu negócio. Você é protagonista da tua vida. E as tuas ações mudam completamente o resultado do teu negócio. Porque a Suelen não trocou de ponto comercial, não aumentou a loja, a cidade não mudou, a economia não mudou, pelo contrário, talvez piorou. E ela, com as ações dela, desde a primeira ação, que foi a tomada de decisão, a coragem de entrar na mentoria, depois de aplicar as coisas da mentoria, depois de continuar buscando conhecimento, de não parar, ela saiu totalmente de 40 para 100 mil. Então, a tua história é muito clara para mim, que mostra que você é dono do teu negócio, você é protagonista da tua vida, você pode mudar completamente a sua realidade, completamente. Porque sair de 40 para 100 mil, gente, é uma mudança completa. É outro negócio, é outra loja. É de uma loja que não dá lucro para uma loja que dá muito lucro. De um momento que você está pensando em fechar o negócio desanimado, para você estar promovendo pessoas, contratando pessoas e olhando pontos comerciais para abrir outras lojas. Né? Então isso é muito legal. Ter essa sensação, não é nem a sensação, é acreditar verdadeiramente que você tem um poder de mudar a tua vida e mudar o teu negócio, né? E no começo nem minhas funcionárias acreditavam. Hoje eu falo para elas coisas, elas acreditam em mim. Porque eu falo, confia em mim que eu tenho plano e vai dar certo. Vocês sabem que vai dar certo. Confia em mim que eu já aprendi a dirigir a carreta. Maravilha. Bart, tem alguma palavras finais aí? Tenho. Além de todo esse conteúdo maravilhoso que você trouxe para a gente, Osso, eu queria agradecer muito, primeiro aí a Deus, ao universo, que, cara, foi maravilhoso ter conhecido você. Quando eu vi vocês lá na feira, nossa, eu fiquei mó feliz, cara, seu esposo, sua filhinha, são maravilhosos. A gente vai de novo. Então, maravilha. Foi muito bom conhecer vocês, a live foi maravilhosa. E eu e a Camila, a gente tem um agradecimento muito legal fazer com você, que é que
as minhas camisetas, elas nunca mais ficaram brancas embaixo do sovaco, desde que você me indicou o desodorante Adorante. Alba. Eu uso até hoje, o filho da mãe, ele tá aqui, é maravilhoso. É muito Meu, bom. nunca mais. Nossa, minhas camisetas aqui embaixo, ó, é fininha agora, não é mais suja, não tem cheiro nenhum, cara, é maravilhoso. E obrigado você ter aberto minha cabeça, né? Que a Camila ela já usava esse desodorante há muito tempo, mas santo de casa não faz milagre, né? Eu precisei ouvir de fora, né? Você falando que seu esposo usa também e Mas tal. ele só usou porque o dele acabou, dele não tinha outro. Aí ele também gostou. Aí eu fui usar e falei, meu Deus, esse negócio é bom demais. É. Aham. Maravilhoso. Então, mas tirando as brincadeiras, eu queria agradecer mesmo, foi incrível. Eu tenho certeza que essa noite aqui a gente conseguiu mexer com bastante empreendedor aí que também quer ter a sua prosperidade com produtos naturais, quer trazer melhores condições para sua família. Então, obrigado mesmo por ter tido essa coragem, né, de pagar essa promessa, porque eu tenho certeza que a gente mudou aí a cabeça de algumas pessoas. E Sim. obrigado, Bruno, né? Mais uma vez aí, eu tô vendo que você tá meio com soninho, vai sair daqui, já vai dar uma dormidinha, né? E obrigado Nada, nada. aí mais uma vez, foi top mesmo. Ó, antes da Suelen dar as palavras finais dela, aproveitando o teu gancho, quem vai na Naturaltech esse ano, na quinta-feira, tem o jantar dos mentorandos, então se você está convidada, na Ano passado eu não quinta-feira, consegui. na quinta-feira, se você conseguir, nós ainda não temos local definido, mas quem está aí no meio da 2B a gente vai divulgar. É um momento que a gente reúne todos os nossos mentorandos e quem está querendo entrar na mentoria também. Esse ano deve dar, sei lá, umas 100 pessoas, muito provavelmente, que ano passado deu mais de 50. E foi bem legal. Isso na quinta. E na sexta-feira a gente vai ter um workshop da 2B, mais um ano, 2B em parceria com a Naturaltech. Nós vamos ter um workshop dentro da Naturaltech 100% gratuito, focado em aumento de faturamento pelas naturais, tá? Então, quinta-feira é jantar à noite e sexta-feira, depois no Instagram do Bart, no Instagram a gente vai soltar o horário, tudo certinho, onde vai ser. Nós vamos ter esse Uhum. workshop da 2B dentro da Naturaltech. Stu, também quero te agradecer muito. Eu tive a honra de poder visitar a tua loja, conhecer também pessoalmente. Parabéns por ter chegado nos 100 mil reais. Obrigado por estar aqui compartilhando a tua história e inspirando outras pessoas a poder tomar decisões, a poder acreditar que elas também podem mudar a realidade da loja delas, tá? E parabéns. E tá aberto aí suas palavras finais aí também. Eu que agradeço, né? Eu falei que eu iria vir falar aqui, porque foi uma virada de chave, né? A mentoria. A gente mudou muita coisa. São várias ações minúsculas que no final a gente vê o resultado. Agradeço vocês, né? Porque, igual vocês falaram, eu incomodei bastante nos bastidores também para tirar dúvidas. Vocês sempre ajudaram, coisas básicas, assim, até layout da loja. Foi muito bom a mentoria, aprendemos muito. Sempre que a gente tá querendo estagnar ou com dúvida, a gente revê as aulas, revê tudo que a gente anotou, continua ajudando. Muita coisa a gente não aplicou, ainda dá para aplicar, dá para melhorar mais. E eu só digo pro pessoal, se você tá estagnado, se você quer crescer o teu negócio, vale super a pena, né, a mentoria. Porque umas pessoas vieram até, lojistas, falar para mim, vale a pena, não vale? Gente, vale super a pena se você quer aprender a ter gestão da sua loja, né? É uma coisa que eu aprendi também, ter agenda. Eu atendo clientes até hoje na minha loja. Porém, eu tenho a minha agenda, essa agenda faz eu atingir meus objetivos, as coisas que eu preciso fazer durante a semana, estratégias. Então, para quem quer gestão, para quem quer aumentar ticket, para quem quer aprender a fazer até a questão de meta para os colaboradores, porque os colaboradores eles precisam vestir a camisa com a gente, senão nada funciona. Então, a mentoria ela vem para trazer isso. Se você precisa de gestão, melhorar tudo isso, a gente aprende de tudo nessa mentoria. Ajuda muito. E a gente não é muitos colaboradores, tá? Eu entendo que a realidade de muitas lojas são lojas pequenas, né? Tipo, a minha é 70 metros quadrados. E a gente tem hoje 4 funcionários, né? Boa. Então, assim, no começo eu tinha 2, aí agora a gente aumentou o número de funcionários. E eu continuo atendendo e consigo dar conta das coisas, então dá certo.
Nossa, mais 2 famílias impactadas aí pela prosperidade do teu crescimento. Sem Su, muito dúvidas. obrigado mais uma Obrigada a vez. vocês. A gente se encontra na Naturaltech, se Deus quiser. Uhum. Bart, meu sócio, é um prazer inenarrável sempre estar aqui contigo. Muito obrigado. E para quem ainda não está dentro da mentoria, lembrando que o nosso diagnóstico é 100% gratuito. Só esse diagnóstico já é uma puta virada de chave para você. Para fazer o diagnóstico, tem que estar todos os sócios da empresa nessa reunião fechada com a Kátia. Então, se você tem interesse em fazer o diagnóstico para entender como funciona a mentoria e para já ter um feedback de para onde que o teu negócio tem que ir, manda uma mensagem pro Bart ou para mim e a gente agenda esse diagnóstico 100% gratuito com você. Inclusive, depois do horário comercial, a Kátia atende até às 21 horas também, tá bom? Então, quem tiver interesse no diagnóstico, manda mensagem para nós. E é isso. Terça-feira que vem tem aula do Bart também na mentoria. Um beijo para todos que estiveram até esse momento. Obrigado, Su, por Obrigada cumprir a sua vocês. promessa conosco. E é isso, gente. Até mais. Boa noite a todos aí. Tchau, boa Até noite, mais. gente. Boa noite.